todos a ouvir a mensagem de hoje que tem por base o livro de Apocalipse, capítulo 6, versículos 1 e 2. Vamos ler os dois versículos. Então vi o Cordeiro quebrar o primeiro dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres vivos dizer com voz forte, como o barulho de um trovão: Venha! Olhei e vi um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco, e lhe deram uma coroa de rei. E ele saiu vencendo e conquistando. O tema de hoje é: a palavra de Deus muda as pessoas para melhor. A palavra de Deus realmente muda as pessoas. Isso é um fato. Se por um lado, quando é anunciado a palavra de Deus, algumas pessoas se revoltam contra Deus e o seu pregador, também é verdade que outros, ouvindo a palavra do Senhor, reconhecem os seus erros e são perdoados por Deus. E também Deus anuncia a sua palavra por boca dos seus profetas, e estes são ouvidos, esses são aceitos por aqueles que confiam no Senhor. E é dessa forma que a palavra vai modificando. Infelizmente, existe também o modificar para o mal, mas não é culpa da palavra, é culpa da falta de arrependimento e a falta de fé de muita gente. E eles mudam para pior. Mas a palavra de Deus tem simplesmente a intenção de mudar para melhor. E quando nós vamos falar mudar para melhor, a palavra de Deus converte as pessoas. A palavra conversão tem a ver que, explicando assim, uma pessoa está indo em determinada direção. Então ela para de ir naquela direção e vai para outra direção, ou retorna. Isso é uma conversão. Muitas vezes a gente fala sobre a estrada, sobre as conversões na estrada. E a conversão, ela faz com que nós mudemos abruptamente de direção. Estávamos indo para lá e aí nós convergimos para cá novamente, ou para lá. A palavra de Deus, ela precisa fazer a sua função, porque ela foi feita para isso. Deus nos deu a sua palavra para uma função específica, a função de levar aos corações das pessoas Jesus Cristo Salvador, e aí orientar essa pessoa a viver perto do Senhor, obedecendo os mandamentos, também reconhecendo que esse é pecador e pedindo o perdão a Deus. A palavra de Deus, ela é algo tão importante na nossa vida que não tem como viver sem a palavra. A palavra de Deus, ela nos sustenta a fé e ela nos dá esclarecimento, dá um rumo certo para nós vivermos na companhia do Senhor. Aqui no nosso texto, o apóstolo João, que foi levado para o reino de Deus de forma assim especial, e ele viu as ações de Deus, o que Deus fez no passado, no presente e no futuro, agora ele está vendo estes 7 selos. E hoje queremos falar sobre o primeiro selo. Lá está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Cristo, que recebe o livro dos selos. E ele então abre o primeiro selo. O apóstolo João não viu o que estava escrito nos selos, ou então naquele livro, naqueles capítulos ou versículos. Ele simplesmente viu o Cordeiro de Deus, que é Jesus, abrir o selo. E lá ele tem as suas visões. É aberto o selo e João, o apóstolo, começa a ter as visões. E aqui a primeira visão é de um cavalo branco e o seu cavaleiro. O cavalo branco,
A palavra branco, ou a cor branca, ela simboliza sempre a paz. Mas também no passado, naquela época, antes que certos símbolos se formassem para os nossos dias, naquela época o branco também tinha um sentido de guerrear, de ir para a batalha. O rei geralmente usava um cavalo branco para liderar a batalha. Então não é simplesmente falar em paz, mas em guerra. E aqui fala da batalha que é vencida. Então a batalha foi vencida por um rei. Mas aqui o personagem que é o cavaleiro, ele recebe uma coroa, e uma coroa de vitória. Então ele já sai para a batalha sabendo que vai vencer. Mas o que quer dizer tudo isso? Muitos enxergam vários personagens nisso, mas o que nós podemos entender aqui é a própria palavra de Deus que é anunciada. E este cavaleiro com o seu cavalo branco, que é coroado como um rei, é exatamente o sentido da palavra que vai vencendo e vai convencendo e vai conquistando corações. Na verdade, a palavra anunciada, a palavra de Deus, o Evangelho, ele é que nem uma guerra que está sendo anunciada, no caso, para receber a vitória. Ou então, poderíamos até dizer assim, a grande batalha da pregação da palavra do Evangelho está sendo anunciado a partir do momento do Pentecostes. Quando o Espírito Santo desce sobre os discípulos e eles começam a grande pregação, ali se inicia aquele cavalo branco com o seu cavaleiro com uma coroa de vitória. A partir desse momento, o mundo é conquistado para Cristo. Só que, claro, nem todos, mas o mundo começa a se tornar totalmente diferente. E vão anos avançando, séculos avançando, e a palavra de Deus é anunciada até os dias de hoje e será anunciada até o juízo final. Então, este cavalo branco, ele começa com a pregação do Santo Evangelho. É o que nós podemos entender assim, com Cristo, a pregação do Evangelho, porque ele ordena a pregação do Evangelho para o mundo inteiro. E vai ser pregado e vai ser batalhado até o último instante. Nós, a Igreja Cristã, temos essa incumbência de pregar o Evangelho a pedido de Deus. Então nós, lá no passado, outros já fizeram, os discípulos, e foram indo os pais da igreja, e a igreja foi pregando o Evangelho até chegar ao nosso tempo de agora. Mas o Evangelho não vai parar de ser anunciado. Muitas pessoas já morreram, outros foram sacrificadas e assim por diante. E muitos já estão hoje anunciando o Evangelho e muitos vão morrer e outros vão assumir. Então é um trabalho contínuo da pregação do Evangelho para vencer. Jesus é o vencedor. E nós, anunciando o Evangelho, estamos juntos com o grande vencedor que é Cristo. E anunciamos a vitória de Cristo para pessoas que são convertidas, são ouvintes da palavra de Deus que são transformadas em pessoas melhores. Então a palavra de Deus vai convertendo as pessoas até o último instante da vida ou até o juízo final. Pessoas que eram ruins, pessoas pecadoras sem arrependimento, pessoas pagãs, idólatras, são transformados em pessoas boas diante do Senhor. Veja que importante é pregar o Evangelho, porque estamos aqui cumprindo um dos selos da palavra do Senhor, onde anunciamos Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador para muita gente. E estas pessoas são convertidas e seguem conosco o caminho da paz. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, essas tuas imagens aqui no Apocalipse, os selos e tudo mais, é-nos difícil de compreender. Mas
O que nós conseguimos entender é que o Senhor quer que nós anunciemos a tua santa palavra. E nós estamos aqui para fazer, por palavras que são pronunciadas pela nossa própria boca, mas também nós queremos dar o bom exemplo de como é viver junto com Cristo. Ajude, Senhor, também a nós pedirmos a Ti por nosso semelhante, para que ele também seja convertido, ouvindo a palavra do Senhor e caminhar conosco o caminho da paz. Em nome de Jesus. Amém.